Como superar uma imagem de inexperiência no online. Vambora! João Rios por aqui, Shando Natsumi do outro lado, e hoje a gente vai abordar 3 pontos. Primeiro, o que você domina. Segundo, como você se comunica. E terceiro, alguns hacks que ajudam. Então vamos começar quando o assunto é domínio. O que você domina? E por que a gente fala inicialmente com relação ao que você tem mais habilidade ou mais domínio pleno? Por quê? Porque você tem que começar por este ponto. Porque toda insegurança, de maneira geral, né, Xandro? Ela vem de uma falta de domínio, né? Porque tudo aquilo que você tem algum medo é porque você talvez não saiba o que está por vir. Então você fica com aquele receio, né? Eu fui ator de teatro, né? E a gente sempre tinha receio, puta, o que vai vir pela frente, né? Aquele frio na barriga, tem um monte de gente, será que eu vou acertar, será que eu vou errar? Mas quando você se apega a algo que você tem um domínio maior, você consegue ficar mais tranquilo. Isso não quer dizer que você vai resolver os seus problemas, não, de jeito nenhum. Mas se, por exemplo, o meu dom maior é dança, que não é, tá? Eu não vou me atrever logo no começo, se eu não quiser parecer completo inexperiente, e ir pro canto ou ir pra atuação. Então é mais ou menos nessa linha que a gente quer que você tenha a clareza, né? Se você começa o seu posicionamento no online pela parte que você tem mais domínio, consequentemente, naturalmente, você vai ter mais conteúdo e mais segurança para transmitir aquilo. Porque nada é pior do que você não saber se aquilo que você está externando está sendo julgado por alguém que sabe que aquilo está errado. Sendo que você não sabe se está certo, porque você não tem domínio. Então, se você for escolher um posicionamento, principalmente no começo, e a gente sempre tem que escolher para não ter um problema maior, comece por aquilo, não que você seja o brabão, mas aquilo que você tenha mais segurança, né? A gente fala de domínio, mas é aquela questão de com o que você se sente mais seguro em falar a respeito, né? Aquilo que você tem mais background, aquilo que você tem mais vivência, aquilo que faz mais sentido você falar. Tudo começa aí, né? Eu acho que se você olha dessa forma, você vai passar naturalmente uma imagem que tem mais domínio e até mesmo autenticidade, né, Xandro? A autenticidade vem de algo natural para você, né? De algo que, inclusive, o seu vocabulário é ajustado porque você sabe como falar aquilo todos os dias, porque você já ficou anos fazendo aquilo, ou porque você já viu muitas referências e cada forma é daquele jeito. Então, gerar autenticidade, a gente já falou aqui desse mundo que é você se posicionar, tal, autoridade, autenticidade. Você não cria um personagem, você cria uma verdade. Aquilo que vende é uma verdade. Aquilo que é personagem não vende. Então, se eu preciso gerar um impacto, se eu preciso falar e transmitir uma verdade, não tem porquê. Mas todo mundo começa falando de um monte de coisa e depois afunila tal, e falar de um monte de coisa atrai um monte de gente diferente. Não. Fala, porque nós estamos... Qual que é o tema aqui do vídeo? É você superar a sua falta de experiência. E não é que você não tem experiência no assunto, é a experiência de estar vendendo na internet, de estar colocando a cara na internet. É um palanque, né? Um palco desconhecido, né, irmão? Assim, exato. Você conhece algo, mas você está falando num mundo que não é onde você tem o domínio, né? Então, é uma coisa que é muito importante que o Xandro está falando. A gente não está julgando o tanto que você conhece. Mas se você for escolher, eu interfiro porque eu sou mal educado, tá? Mas daqui a pouco ele volta porque ele também é mal educado, tá aprendendo isso comigo. A questão é assim, você tem um domínio pleno sobre algumas coisas. Você está começando num terreno desconhecido. Você já está inseguro por esta razão. E aí você vai falar, não, mas eu tenho conhecimento de várias coisas, todo mundo precisa disso e eu vou abordar isso aqui que eu sei a respeito. Tem um ponto que o Xandro falou que é muito bacana, né? Quando você tem um domínio, tá falando várias vezes a palavra domínio porque é a palavra que mais caracteriza isso mesmo. Quando você tem uma clareza sobre algo, você fala sobre aquela mesma coisa de várias formas, porque você tá tranquilo para você, né? Então você não é pego desprevenido, né? Você consegue realmente, vou falar agora, eu consigo falar com vocês, assim como se eu for falar para alguém que é do mundo corporativo, que não tem o conhecimento da nossa semântica, eu vou conseguir falar lá. Se você vai falar com uma dona de casa sobre como dar os primeiros passos nela na internet,
eu vou conseguir falar. Por quê? Eu tenho clareza, tenho como falar o que eu tenho mais expertise. E a minha expertise, ela vai me dar essa paz de, não, tudo bem, o que eu vou ter que escolher é a palavra correta, né? A forma de externar, que é o segundo ponto que a gente quer falar aqui, que é como você se comunica. Por quê? O que pode matar a sua imagem, né? Porque você tem o domínio, você estava com a segurança, mas aquilo que pode matar tudo isso é se você acabar se expressando, se comunicando de maneira errada, mal. Isso é importante, né? Quantas pessoas... Isso é triste, mas é real. Quantas pessoas são verdadeiros gênios no seu segmento, né? Os caras têm um conhecimento absurdo, só que por algum problema, ou por mal não ter se preparado, se planejado, se organizado, ou realmente ter uma dificuldade de se comunicar, ela é julgada. Ah, será que sabe realmente? Putz, falaram que sabia tanto, olha só isso aí, não sabe nem o que tá falando. Na verdade, ela tá com dificuldade do como falar, não o que falar. Então, é muito importante a gente ter essa clareza da importância da comunicação, né? Isso é muito complicado, né? E tem um outro ponto, né? O ensinar. Porque comunicar-se... E tudo que eu tô falando, gente, ninguém é obrigado a nascer sabendo e dominando. Tudo é aprendível, né? Lembra do chá sempre. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, todo e qualquer conhecimento você tem como aprender. Habilidade, toda e qualquer uma você pode desenvolver. Só que o que você tem que ter sempre, senão você não consegue nada, é atitude, tá? Então, com relação à comunicação, à arte do ensino, né, da didática, é a mesma coisa. No mundo online, não basta só você se comunicar. Você tem que entender que você tem que estar se vendendo continuamente. E não é vendendo teu produto. É se vendendo com relação ao seu posicionamento para poder atrair as pessoas para elas quererem ouvir mais. Assimilou, atraiu. Como? Usando teu conteúdo, mas da forma como você está externando isso. E aí tem uma dica, e com certeza a gente vai, para poder encerrar esse ponto, também retomar o que a gente já falou no primeiro ponto. Pode falar, irmão. Não, só validando, é muito difícil quando você não treina, não aprimora, é muito difícil você comprar algo de alguém que não se comunica bem, sendo que você vai comprar um curso que é comunicação à distância, simples assim. É EAD, né? EAD, você não está comprando... É comunicação à distância, o cara vai ser... A primeira coisa, assim, é ele ver alguns minutos do vídeo e fala, como que eu vou aguentar o curso inteiro? Como que... Ele não compra. Você pode ser o gênio, Exato. ele não vai querer comprar. Verdade, isso é muito importante. E aí fica uma dica, né? Como é que você vai fazer com que isso se torne mais natural? Não adianta, fazendo, ponto. Só algo vai ser natural para você e, consequentemente, para os outros, se fizer. O que na nossa vida parece que ele nasceu fazendo isso? Por quê? Faz muito, treina, erra, uma hora você vai acertar. E tá tudo certo até lá você errando. O que você não pode é ficar parado. Então, uma dica nossa é justamente isso. Faz, porque não tem outra forma, a não ser você ficar treinando até você chegar lá. E aí, novamente, vale aquela mesma máxima. Você vai treinar, você vai testar fazer. Só que existem várias formas de comunicação. Tem a comunicação verbal, tem a comunicação escrita, tem a comunicação mais visual, tem uma mistura de tudo isso. Então, onde você tem mais domínio? Primeiro a gente falou sobre o que você tem mais domínio. E onde você tem mais domínio, mais tranquilidade de externar o teu conhecimento? Que técnica, né, por assim dizer, né? Você é melhor na escrita? Você é melhor no vídeo? Você é melhor no áudio? Como você é melhor? Como você é melhor, assim, em termos de como você acredita que se destaca mais ou passa adiante a sua informação, seu conhecimento com mais clareza. Começa ali, ou dá um destaque ali. Porque assim você vai ter a mesma coisa que a gente falou com relação ao conteúdo. Vai levar uma ideia de segurança. E você vai estar mais seguro realmente de externar isso, tá? Então, falamos sobre, primeiro, o que você domina, porque realmente, quando a gente fala de assunto, é aquilo que vai te ajudar a ter a tranquilidade de externar sem ficar pensando, puta, mas que palavra que vem agora, o que eu vou falar? Não, você só fala, você só flui. O segundo ponto é a comunicação, e mais uma vez a gente falou a respeito disso, né? O que você domina dentro do processo de comunicação, porque ali você pode, principalmente no começo, se agarrar mais, né? Stick to it. E, por último, alguns hackzinhos que podem te ajudar. O que acontece? A gente sempre reforça aqui que você não precisa ser como os grandes.
E você não tem que ficar imitando os grandes. Você tem que olhar os grandes e agir como um pequeno. Mas tem muita coisa que os grandes fazem que pode te ajudar. Então tem muita coisa que você consegue olhar lá, putz, o que esse cara tá fazendo que pode ser que esteja ajudando ele a ter essa aparência de profissionalismo, né? O que ele está fazendo que eu poderia fazer sem sair da minha rota, né? Um temperinho que eu poderia jogar aqui, que eu já teria uma característica externada, assim, uma aparência de mais profissional. É simples. Então, aquele ali... quer uma dica? Consistência. É o principal. Cara, você tem uma consistência? Os caras já estão... O cara não tá de brincadeira. Dá pra melhorar uma coisa ali ou outra? Dá. Mas ele já não tá de brincadeira. Ele tá aqui batendo pesado, sem medo de ser feliz, vindo, vai ir até dar certo. Só acaba quando você desiste. Então já é profissional isso. Mas aí você vê, uma thumbnail, né? Thumbnail é aquelas miniaturazinhas que tem nos vídeos do YouTube, principalmente. Aquilo ali já dá um ar mais... mas eu não sei fazer. Gente, um Canva da vida. Mas e a fotinho? Você tira uma foto, usa lá o remove.bg para remover o background, o fundo, grátis. E escreve algum textinho, uma frase, uma palavra-chave que destaque o seu vídeo. Só tô dando alguns exemplos, algumas coisas que você pode usar que os grandes usam e que pode te dar um destaque. Outra coisa, lá no Instagram, sabe aqueles nuggetzinhos, seus videozinhos, uma faixinha em cima, faixinha embaixo, você grava o videozinho deitado, um em cima assim, para uma headline pelo menos, sabe? Essas coisas são algumas características que podem demonstrar um pouco mais de profissionalismo. Esse é o certo, os profissionais são assim, os outros não. Não tô falando nisso, eu tô te falando algumas ideias, algumas sugestões, alguns exemplos de como você olhar o grande e agir como pequeno. Né? E não é sobre o que eles estão falando, é o que eles estão fazendo. Porque muitos deles falam pra você, é isso aqui, faz isso aqui, quando você olha, ele tá falando outra coisa e tá dando certo. A gente não sabe até onde ele tá fazendo isso de propósito, mas a gente tem que olhar e ver o que eu consigo adequar na minha realidade. Tá? Enfim, tudo aquilo que você consegue com esforço fazer, mesmo sem grandes investimentos financeiros, principalmente, a gente está falando de tempo ou dinheiro, né? O tempo é natural, quando você quer viver de conhecimento, principalmente no começo, você investir mais seu tempo do que o seu dinheiro. Faz isso, né? Porque se você faz isso com atitude, vai dar bom, tá? A gente está falando muito mais agora de detalhes, mas são detalhes que fazem diferença, principalmente quando a gente está falando, olhando para o longo prazo, tá? Basicamente é isso, tá? A gente queria trazer para você esses... não sei se 2, 3 ou 10 pontos, eu não sei exatamente, mas é realmente como você consegue, mesmo no começo, que é uma insegurança grande de todo mundo. Mas tem um monte de gente que fala a respeito do que eu falo. Beleza, faz o que todo mundo faz de um jeito que ninguém faz. Mas se apegue a algo que você tem um pouco mais de domínio. Você não precisa ser o especialista, o brabão, monstro. Você também não vai falar que você é o maior especialista, brabão, monstro. Mas vê, entre as coisas que você tem a dizer... e que faça sentido para o teu público, que a gente já falou a respeito de público, conteúdo. Lembra sempre, público, conteúdo, produto, né? O produto é a jornada como um todo. Considerando isso, vê aquilo que faz mais sentido, aquilo que você tem mais clareza no externar. Se você não tem, se aquilo é importante, é o que que a tua audiência precisa, e você ainda não tem um domínio pleno, estuda, aprende mais, fica algo natural, ou gera o teu domínio antes de você ir se posicionar. Principalmente no começo, para você não se sentir mal. Mas lembre-se, que é o mais importante do que tudo isso que a gente falou, inclusive. Que eu vou me lembrar, lembra que o cofundador do LinkedIn falou? Se você não tiver vergonha do teu produto lançado, o primeiro produto, é porque você lançou tarde. Ou seja, se você não tiver vergonha do teu primeiro vídeo, é porque você gravou tarde. Ou, na verdade, gravar é muito fácil. Colocar na internet depois de ter consistência, foi tarde, tá? Essas coisas que eu queria trazer, eu e o Xandro queria trazer para você, tá? Comenta embaixo o que você achou, dá o teu like se você achou que agregou alguma coisa na tua vida. Compartilha com quem você conhece, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.